queridos, como vocês estão? Tudo bem? Graça e paz. Estamos aqui para gravar a segunda parte, né? A segunda mensagem da série O Desvendar dos Mistérios do Reino, baseado no livro de Mateus, né? No Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Quero agradecer pelas visualizações aí da nossa primeira parte. Tivemos um retorno muito bom e quero te pedir já que continue assistindo essa série, vai ser poderoso para a sua vida, para entender muitas coisas que nós como cristãos precisamos entender para que a nossa vida possa ser um exemplo, não de uma maneira prepotente ou arrogante, mas um exemplo daquilo que Deus espera de nós. Amém? Muitas das vezes o ímpio vai ler a Bíblia, que é você. Ele não vai pegar uma Bíblia como nós pegamos aqui o tempo todo, né, a nossa Bíblia, e ler, mas ele vai ler a Bíblia que é a sua vida. Então é muito importante que a gente entenda esses mistérios aqui, né? O desvendar desses mistérios para nós pode ser fundamental para a nossa vida cristã e para o nosso futuro também no reino. Amém? Então vamos entender mais algumas coisas aqui hoje. Hoje nós vamos falar da parábola do joio, né? Parábola poderosíssima. E você abre sua Bíblia aí comigo já em Mateus 13, 24 ao 30. Hoje vamos falar dos versículos 24 ao versículo 30, do versículo 24 ao 30. Quero te pedir que você já curta, compartilhe esse vídeo, assista até o final, né? Estamos fazendo vídeos mais curtos aí, tentando fazer vídeos mais curtos, né, do que da nossa série Apocalipse Now, né? Se você não assistiu essa série ainda, Apocalipse Now, já quero te recomendar também. Assista, são 18 mensagens detalhando os 404 versículos do livro do Apocalipse. Irmãos, uma série muito detalhada, muito esclarecedora. Amém? Então assista a série também Apocalipse Now. Vamos lá? Então, parábola do joio. Essa parábola aqui, gente, vai começar a estabelecer, né, o estabelecimento do reino, ok? Então lembra que eu falei que na primeira parábola que nós vimos na aula passada, né, na mensagem passada, que é a parábola lá do semeador, né, aqui na minha Bíblia, ela está aqui, ó, a parábola do semeador, esse é o título. Nós falamos que o termo que a gente vai ver agora nessa parábola do joio, que é o reino dos céus é semelhante a. Esse termo é usado a partir dessa parábola, da segunda parábola, e vai ser usada no restante. Porque na primeira parábola o semeador saiu para semear. E agora a gente vai ter o que nós chamamos de estabelecimento do reino. Mas, além de estabelecer esse reino, vão ser estabelecidos, né, o que nós chamamos de falsos componentes do reino também. E hoje a gente vai ver um desses componentes. Ok? Então vamos lá. Versículo 24 de Mateus 13. Eu vou ler os versículos e depois a gente vai retomar. É pequenininho o texto, tá bom? Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Versículo 28. E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Quereis, pois, que vamos arrancá-los? Versículo 29. Ele, porém, lhes disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai, deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E,
por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Né? Molhos aqui, né? Também molhos, para o queimar. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Amém? Irmãos, que parábola tremenda, né? Que parábola tremenda. Então eu já quero começar falando aqui, né? Como eu disse no início do nosso vídeo, essa segunda já está falando, né, do campo, de um campo especificamente. Essa semente aqui que está sendo semeada, como nós vimos na primeira, é o evangelho, mas é o evangelho do reino, ok? As pessoas são salvas e após a sua salvação, elas precisam aprender acerca do reino, o evangelho do reino, certo? Esse semeador, como nós vimos também no primeiro vídeo, se você não viu, eu quero recomendar que você veja o primeiro vídeo para você entender, né, o contexto todo. Esse semeador, o primeiro é Jesus, né, o primeiro semeador do reino, aquele que veio e falou do reino, é o próprio Cristo, é Jesus. E o campo aqui no caso, esse campo que nós estamos vendo, é o mundo. É o mundo. Você, crente, talvez você tenha ouvido, já tenha escutado essa parábola, e você classifica da seguinte maneira aqui os personagens. O trigo é o crente e o joio é o ímpio. É ou não é? A gente não faz esse tipo de classificação? Mas não, irmãos, eu quero te dizer que não é assim. Aqui, Jesus não pregava o reino para o ímpio. Jesus nunca falava do reino para ímpios. Ele nunca falava do reino para ímpios. Ele primeiro lançava a salvação, né? Jesus, aliás, vamos corrigir aqui. Jesus falou sim de salvação, mas ele não falou tanto quanto seus discípulos. Ele não poderia falar dele mesmo, né? Soaria como uma certa arrogância. Então Jesus pregou muito mais o evangelho do reino, certo? Então, quero mudar um pouco essa nossa visão acerca dessa parábola. Eu quero te dizer aqui que o trigo são os crentes que frutificam. E o joio também são crentes, mas crentes que ainda não estão maduros, que ainda não entenderam o seu chamado, crentes que não decidiram abandonar as suas vontades para cumprir a vontade de Cristo em suas vidas. Amém? Crentes que ainda vivem pelos seus desejos, certo? Crentes que não morreram para as suas vontades, para que a vontade de Cristo, para que a vontade do Pai prevaleça em suas vidas. Okay? Então vai anotando isso aí, né? Eu recomendo muito, de uma maneira muito forte, que você, né, sempre tenha a sua canetinha em mãos para você anotar, sempre tenha o seu marca-texto em mãos para que você marque aí na sua Bíblia. Não é pecado marcar na Bíblia, ok? Então vamos aqui para o versículo. Vamos falar de cada um deles agora aqui no nosso passo a passo. Então propôs outra parábola, versículo 24, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Esse termo, reino, né, dos céus é semelhante, ele só pôde ser estabelecido no dia de Pentecostes. Após o dia de Pentecostes, né, você tem essa referência lá no próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículos 18 e 19. Né? Esse reino é estabelecido com a edificação da igreja. Esse reino é estabelecido com a edificação da própria igreja. Certo? Então, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Como eu já falei, a semente é a palavra. A semente é a palavra de Deus. O semeador no início era o próprio Cristo. Hoje o semeador somos nós. Nós somos semeadores. E o campo que está aí é o mundo. O campo é o mundo. Certo? Então, versículo 25. Mas dormindo os homens.
esses homens aqui falam da liderança. Esses homens aqui falam, perdão, da liderança. Especialmente aqui nesse trecho está se referindo aos apóstolos. Né? Dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo. Dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo. Semeou e retirou-se. Deu aquela, né, jogou as sementes, semeou e retirou-se. Está falando aqui do inimigo, está falando de Satanás. Tá? Satanás ele não precisa permanecer, ele só precisa semear a discórdia, por exemplo, no meio da igreja. E você vai entender o que eu vou chegar daqui a pouquinho, você vai entender cada detalhe do que eu estou falando. Né? Então, só para reforçar, o campo aqui é o mundo e a semente é o evangelho. Né? A Bíblia, geralmente, quando ela se refere a Israel, né, ela se refere à vinha. Ela se refere à vinha. Então Israel é vinha. Por quê? Porque Israel é algo fechado, é um território fechado, é um território cercado, é limitado, é uma nação. A vinha é assim, a vinha é fechada. Né? Quem já viu, né, uma vinha, você sabe que ele é um tipo de plantação muito fechada. Né? São tipos de arbustos, mas muito fechados. Já quando o Senhor vai se referir à igreja em si, ele sempre vai utilizar o trigo. Então entenda, o trigo. Agora olha o detalhe: o trigo, se não morre, não dá fruto. A semente para dar fruto, ela precisa morrer. E é justamente esse o detalhe, o ponto principal, que vai fazer com que a gente diferencie nessa questão aqui o joio do trigo. Vamos entendendo mais algumas coisas. Versículo, então, só para antes de falar do 26. Nesse versículo 25, os homens dormindo aqui, como eu falei, são líderes da igreja. São os líderes da igreja que dormiram e Satanás veio e semeou a semente do joio no meio do trigo. Por que isso é possível, Rafael? Né? Vamos trazer para tentar elucidar isso. O joio e o trigo são muito parecidos. Eles são muito semelhantes. Só que a semente do joio, ela causa náusea, sonolência e pode até em certos casos matar aqueles que se alimentam dele. Perdão. É difícil separar o joio do trigo, porque quando você observa as plantas, e você pode pesquisar no Google aí, eles são muito parecidos. Eles são quase que iguais. Né? São muito parecidos mesmo. Difícil, né, de separar. E aí eu quero te levar a uma reflexão. Quando a gente olha para a igreja, e a igreja que eu estou falando é o lugar da nossa congregação, né? Tá muito na moda, né? O pessoal falar, a igreja sou eu, a igreja... Irmão, você é a igreja. Mas a igreja que eu estou me referindo aqui é o nosso lugar de congregação, onde estiverem 2 ou 3 reunidos. Amém? Vamos parar com essa história de igreja em casa. Eu sei que nesse momento de pandemia que estamos vivendo, estamos sim assistindo, alguns de nós estamos assistindo cultos online, mas é necessário que estejamos reunidos, né? Senão a gente fica com essa questão aí que eu não vou entrar no mérito agora, mas o Cristo em casa é uma das maneiras mais perigosas de você ser ceifado, mas não é uma ceifa como nós veremos daqui a pouco. É a ceifa que vai te tirar da presença de Deus, da presença da vontade de Deus para sua vida, ok? Então, são parecidos. O joio e o trigo, eles estão ali, eles carregam a Bíblia. O joio e o trigo, eles estão ali e eles cantam louvores. O joio e o trigo, eles estão ali e eles falam em língua. O joio e o trigo, eles estão ali e eles, né, levantam as mãos, choram no momento da adoração. O joio e o trigo, eles estão juntos, né, e eles até se vestem parecido, né? Antigamente essa questão da roupa era muito mais característica, né? Você já observava uma pessoa que era cristã, você conseguia diferenciar na hora porque elas se vestiam de forma diferente. Hoje você não diferencia um cristão de um não cristão, um evangélico de um não evangélico pela questão da vestimenta. Nós vestimos
né? Antigamente tinha até loja de roupa separada, irmão. Eu não sou dessa época, né? Peguei ali o finalzinho, quando eu entrei na igreja, né? Quando eu me converti ainda tinha essa questão de moda evangélica. Hoje em dia você, né, não diferencia mais. Eu não estou aqui fazendo uma crítica em nome de Jesus, amém? Mas eu só estou colocando que antigamente você diferenciava. Você olhava o cara meio-dia, né? Sol rachando, o cara de gravata, apertada, terno, coisa e tal. Você sabia que era um cristão, né? Logicamente que tem pessoas que trabalham de terno também, mas a gente sabe que na maioria das vezes era muito fácil de identificar a pessoa que era crente. Geralmente elas carregavam a Bíblia. Hoje a gente não carrega, não tem mais esse hábito, né? Então as coisas vão mudando. Nós vamos. Não estou aqui condenando ninguém em nome de Jesus. Eu também me visto. Eu não tenho moda evangélica, né, para me vestir. Você não me vê na rua de terno. Pelo contrário, sempre estou vestido com uma calça jeans, uma camiseta, né, normal, uma camisa, como eu estou aqui agora, né, uma blusa normal, tá? Não é crítica nenhuma. Mas eu quero que você entenda que não dá para a gente separar o joio do trigo olhando na igreja, né? Não dá para separar esse joio do trigo olhando na igreja. Então, como que a gente separa, Rafael? Como que separa? Na hora do fruto. Nós separamos o joio do trigo na hora do fruto. Lembra que eu falei lá no início? O joio não é o ímpio, irmão. Jesus não pregava o reino para ímpio. O joio também são cristãos. Só que na hora do fruto, você separa o joio do trigo. Né? O fruto do trigo ele é dourado. Olha que coisa maravilhosa. E a gente já vai fazer essa analogia e você vai entender. Por sua vez, o fruto do joio é preto. Né? Então, o fruto do trigo é dourado. O fruto do trigo é dourado e o fruto do joio é preto. Então, o trigo dourado ele representa para nós o crente que frutifica e esse fruto vai levar, como você vai observar, é o crente que está levando as pessoas, né, a serem salvas, é o crente que está levando as pessoas ao batismo, é o crente que está levando as pessoas, né, as famílias a serem restauradas e por aí vai, ele está fazendo a obra. Já o trigo é aquela divisão que é semeada na igreja, é aquela discórdia, rebelião na igreja. Então é por isso que você não consegue diferenciar enquanto o fruto não é visto. A árvore, enquanto ela cresce e ela não dá o fruto, muitas são até. A gente não consegue identificar. Né? Se você não tiver uma experiência ou não for da área de botânica, né? Ou não gostar de plantas, você só identifica a partir do fruto. É a mesma coisa aqui. Então eu te pergunto nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, seja lá o momento que você esteja vendo esse vídeo, qual é o seu fruto? Pensa. Só não, né? Não precisa responder, responde para você mesmo. Qual é o seu fruto? Pensa. Outra coisa interessantíssima, o trigo, ele quando cresce, ele se dobra, né? O trigo ele enverga, né? O trigo ele vai se dobrar. Quanto mais cresce, mais dobra. Já o joio, ele nunca se dobra. Essa questão de se dobrar, para nós, é uma alusão à submissão. É saber que existe alguém que te orienta, é saber que existe alguém que está acima de você, é saber que existe alguém que você presta conta. Um dos maiores problemas da igreja hoje é que as pessoas não querem pessoas para quem elas prestem contas. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, ninguém manda na minha vida. E isso é verdade, irmão. Ninguém manda na sua vida. Mas se você não está com disponibilidade, né? Não seria esse o termo, mas se você não está sujeito à submissão, se você não está sujeito a prestar contas, você corre um sério risco. Corre um sério risco de cair nas mesmas armadilhas que Satanás tem semeado desde o início da igreja. Você corre um sério risco. Por sua vez, o joio, o trigo ele se dobra, e quanto maior, mais ele se dobra. Quanto maior, maior a submissão. Por sua vez, o joio, ele nunca se dobra. Está sempre em pé.
insubmisso, né? Ou seja, não preciso de ninguém. Eu não quero. Quem é o pastor para mandar na minha vida? Eu que sei dos meus problemas, pastor, eu estou ali e as pessoas agem como se não tivessem que prestar conta de nada. Então, quando a gente tem os frutos, a gente consegue separar o joio do trigo. Ok? Continuando. Verso 26. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, enquanto está crescendo, a gente não identifica, né? Mas quando ela cresce, a gente consegue identificar. Como eu falei, o fruto do trigo é dourado, enquanto o fruto do joio é um fruto pretinho, ok? Versículo 27. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, se o Senhor não semeou, não semeaste tu no teu campo boa semente? Se o Senhor não semeou boa palavra? Se o Senhor não semeou o evangelho? Por que então tem joio? 28. E ele lhes disse: um inimigo. Esse inimigo é dentro da igreja, como eu falei, causando divisão, causando separação. É quem fez isso. Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? E olha a resposta do Senhor. Ele, porém, versículo 29, ele, porém, lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Então, irmãos, enquanto estão crescendo, você não diferencia o joio do trigo. Só a partir do momento que eles dão fruto que você consegue diferenciar. Um exemplo claríssimo disso, uma igreja que tentou separar o joio do trigo, foi a Igreja Católica, por exemplo, na Inquisição. E quantos cristãos foram mortos na Inquisição? Né? A gente não vai entrar nos detalhes aqui de como funcionava, né? Isso é um módulo chamado História da Igreja. A gente tem aulas que a gente vai poder falar disso depois com mais calma, mas quando a gente quer fazer de maneira precipitada, sem observar o fruto, você pode estar matando o trigo ao tentar retirar o joio, certo? Rafael, mas e aí como é que faz? A resposta está no versículo 30. Deixai crescer ambos até a ceifa. E eu quero que você olhe para essa ceifa aqui, lembrando de Apocalipse. Apocalipse capítulo 14. Tem lá colheitas e colheitas diferentes, irmãos. Vai ter a ceifa, o momento da ceifa, ou seja, o momento de colher os frutos, o momento de colher os crentes, o momento de colher, né? Você vai ter ali o primeiro momento onde vão ser raptados os vencedores. Você vai ter aí o momento da ceifa, né? No final ali da grande tribulação. Depois você então assiste a série Apocalipse Now para você entender isso. E aí ele vai dizer, ó, versículo 30, deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, aqueles que vão colher. Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos, né, para o queimar. Esse queimar aqui as pessoas confundem com lançar no inferno, lançar no lago de fogo, e não é. Aqui está relacionado à disciplina no reino, ok? Você vai entender melhor assistindo a série. Mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro, ajuntai-o na Jerusalém celestial, que é o meu celeiro. Então esse reino aqui está totalmente relacionado àquilo que vai acontecer ainda, né? Lá no milênio, lá na frente, né? A partir do momento em que os crentes vencedores forem raptados e começar a grande tribulação, né? E depois da grande tribulação vai ter o início do que nós chamamos do milênio. Então, uma série de eventos que vão acontecer. Então, quando ele diz aqui, atai os molhos para queimar, está falando da disciplina que vai acontecer no reino. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro, ou seja, o trigo ajuntai-o na minha Jerusalém celestial. Então, irmãos, o trigo é aquele crente que dá fruto, que já entendeu o que ele tem que fazer no reino, que já não, né, vive mais para sua vontade, mas vive para a vontade do Pai. E já finalizando, eu quero te perguntar,
Doar a sua vida, doar o seu tempo é fácil. Abrir mão da sua vontade para fazer a vontade dele é fácil. Porque uma coisa eu sei que é fácil, irmão. Levantar a mão em adoração é fácil. Né? Falar em línguas é fácil. Carregar a Bíblia é fácil. Agora, abrir mão daquilo que você quer para fazer a vontade do Pai é fácil. Nós fazemos o que o Senhor quer que façamos. Nós moramos onde o Senhor quer que a gente more. Nós compramos aquilo que o Senhor quer que a gente compre. A gente não compra por impulso, por uma questão midiática ali. Né? Nós criamos os nossos filhos da maneira que o Senhor quer que nós criemos. Por quê, irmãos? Porque você precisa chegar naquele grande dia, no dia do chamado Tribunal de Cristo, e você ter seus frutos para apresentar. Você tem que ser trigo, você não pode ser joio. A gente não pode chegar de mãos vazias naquele grande dia. E pensa na recompensa. Haverá uma recompensa tão maravilhosa, irmãos, para aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que negam a sua vida, tomam sua cruz e seguem. Haverá recompensa. Quem perder a sua vida achará, né? E quem achar a sua vida perderá. Dar frutos não tem a ver com capacidade. Você pode estar pensando, Rafael, mas para você falar isso é fácil. Irmãos, eu quero te dizer que não tem a ver com nossa capacidade, tem a ver com a nossa disponibilidade, tem a ver com o nosso esforço, porque não sou eu que faço, não é você que faz, é o Espírito Santo que faz através de nós, a partir do momento que nós nos tornamos disponíveis, a partir do momento que nós nos esforçamos para sermos usados. Não é o meu potencial, não é porque eu estudei, não é porque eu sei, não é nada disso. É o Espírito Santo que faz. Eu só preciso estar disponível para o agir dele na minha vida. Só preciso me entregar à vontade do Pai. Amém? E já estou fechando. Quando nós falamos então do joio, muda essa tua visão. Não é uma visão pejorativa, não é uma visão, né, de pessoas que vão para o inferno ou pessoas que vão para o lago de fogo para a condenação final. Não. Os joios são crentes, pessoas que estão dentro da igreja, mas que ainda não mudaram a chave da sua vida para viver a vontade do Pai sobre as suas vidas. E por último, nós precisamos crescer, irmãos. Crescer no conhecimento da palavra, crescer no estudo da Bíblia. E é a única maneira que nós temos de fazer com que muito joio vá se tornando em trigo. De modo que é muito fácil identificar isso. Como um ímpio olha para a sua vida e ele pensa, poxa, ser crente é legal. Eu quero ser crente. Ou talvez ele nem pense que quer ser crente, mas talvez ele, eu quero conhecer a igreja desse cara, porque eu vejo que a vida dele é uma vida diferente. Ou quando olham para a sua vida, falam assim, poxa, ser crente é isso? É uma das formas mais fáceis que a gente tem de identificar e de separar o trigo do joio dentro da igreja, né? Separar o joio do trigo. Se as pessoas olham para você e a sua vida as inspira, a sua vida é a Bíblia que elas leem, porque um ímpio não vai pegar a Bíblia, dificilmente ele vai pegar a Bíblia para estudar, né? Não, vou estudar a Bíblia aqui para ver, né, se esse negócio de igreja, se esse negócio de ser crente é legal mesmo. Não, mas ele vai olhar a nossa vida e a partir de olhar para nós, a Bíblia que ele vai ler pode ser a nossa vida, e aí a partir dessa questão ele vai querer conhecer a sua igreja, mas o nosso objetivo nunca será apresentar a igreja, mas será apresentar o Cristo da igreja. Então você é joio ou você é trigo? Pense. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado por mais essa oportunidade de compartilhar da Tua Palavra. Muito obrigado por estarmos crescendo no conhecimento da Tua Palavra. Pai, que sejamos trigo. Pai, que os nossos frutos sejam frutos, Pai, dourados. Que os nossos frutos sejam frutos, Pai, que não vão se queimar como palha naquele grande dia do tribunal de Cristo, para que possamos receber, Pai, a nossa recompensa, Senhor. O nosso galardão, Pai.
Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, nos auxilia. Queremos dar frutos, Pai, na Tua casa. Pai, queremos dar frutos, que os nossos frutos, Pai, possam ser, Pai, muitas vidas salvas. Que os nossos frutos possam ser muitas pessoas indo ao batismo. Que os nossos frutos possam ser muitas famílias restauradas, Senhor. Que os nossos frutos, Pai, possam ser muitos jovens saindo das drogas, Pai, saindo da prostituição, Senhor. Famílias, Pai, que estão ali firmes e fortes, Pai, na Tua casa, frutificando também, Pai, através da palavra semeada, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, né? E até a próxima quinta-feira, onde estaremos liberando o nosso vídeo curtinho. Eu vou falar de Salomão. Ok? Você não pode perder. Eu vou falar de Salomão. Espero que você tenha gostado dessa parábola do joio e do trigo e tenha mudado a sua visão acerca dessa parábola. Eu creio que nunca mais será a mesma a sua visão sobre esta parábola. Amém? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.